Olá, pessoal! Nós vamos falar hoje sobre frustração. Você que parou para ver esse vídeo, espera só um pouquinho, tá? Que eu vou compartilhar com você o que é frustração, porque muitas vezes nos sentimos frustrados. Meu nome é Ceres Brito, sou especialista em psicologia positiva e também psicopedagoga. Você que está me vendo, ajuda o meu vídeo a crescer, dá um like. Se for no TikTok, coraçãozinho, no Instagram também. Bom, então vamos lá. O que é frustração? Frustração é quando nossas expectativas elas não são correspondidas. Por exemplo, você tem seu casamento e você investe muito nisso, mas o seu parceiro não corresponde, então fica aquela carga sobre você. Você vai se entristecendo, às vezes você tem pico de raiva, de ansiedade, isso é frustração. É o lado negativo das suas expectativas não correspondidas. E nós vamos falar de um homem que a Bíblia fala sobre ele, Pedro, capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu Lucas, do versículo 1 ao 11, você vai ver lá um homem, um pescador, o nome dele era Pedro. A Bíblia traz ele como uma pessoa explosiva, de personalidade sanguínea, colérico, uma mistura. E Pedro, ele era uma pessoa que ele vinha se frustrando com a vida. Geralmente as pessoas frustradas ou pessoas que não sabem lidar com as frustrações, elas externam, colocam para fora de forma agressiva, em forma de raiva, de insulto ao outro. E assim era Pedro, um homem frustrado. Mas vamos falar desse ponto que foi um pico na vida de Pedro, mas que teve um diferencial, que foi o encontro dele com Cristo. A Bíblia fala no Evangelho de Lucas, capítulo 5, já citei para você, versículo 1 ao 11, que Pedro ele vai pescar. Ele passa a noite em busca do alimento para a sua família, porque ele era um homem casado. E também acredito que era o produto do seu trabalho, né? Ele deveria vender para pagar suas contas mensais, seus impostos, né? Roma cobrava um imposto caro. Assim como nos dias atuais, nosso governo faz conosco. Nós temos nossos compromissos mensais, boletos, água, luz, supermercado, e temos que trabalhar, e temos que ter o produto do nosso trabalho. Quem trabalha empregado tem seu salário, quem trabalha por conta própria tem que fazer seu boi engordar. Acredito que você conhece esse ditado popular. Então Pedro saía todas as noites para a pesca, para buscar o produto do seu trabalho, o alimento para a sua família. E a Bíblia diz que nesse dia ele volta, depois de passar uma noite inteira em claro, junto com seus amigos pescadores, e ele volta sem nada. Então, quando ele está lavando as redes, o Senhor Jesus Cristo está lá, uma multidão em volta de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele viu 2 barcos, mas ele resolve escolher o de Pedro. Já imaginou se nas frustrações de Pedro, ele externa para Cristo em forma de estupidez, ignorância, raiva, xingamentos, falta de paciência, porque a frustração faz isso. Faz as pessoas externar para o outro, né, de forma agressiva muitas vezes. Mas nesse dia Pedro resolve ficar quieto, não falar nada. Cedeu o barco a Cristo. A Bíblia diz que Cristo ensinou toda aquela multidão, orientou.
E depois de um tempo, que a Bíblia não fala se for 1 hora, 2 horas, 3 horas, um tempo, Cristo colocou Pedro à prova. É como se o Senhor Jesus Cristo tivesse dito assim: me empresta teu barco, espera aí um pouco e já já eu resolvo o teu problema. Aí entra a espera. Muitas vezes nós nos frustramos porque a espera nos esmaga. É difícil esperar. Mas nesse dia Pedro, como se ele dissesse assim: bom, já não tenho mesmo nada a perder, vou esperar. E o texto fala que Jesus, depois de ter feito o que ele tinha proposto para aquela multidão, os ensinamentos, as orientações, ele vira para Pedro e diz: volte ao mar, lance as redes, você vai ser bem-sucedido. E Pedro, já frustrado, triste, cabisbaixo, sonolento, sem esperança, a frustração faz isso, rouba a esperança das pessoas. E Pedro estava desesperançado. Mas ele, vamos dizer que fosse eu e você, né? Vamos contextualizar. Mais ou menos Pedro pensou assim: bom, não tenho nada a perder mesmo, não custa tentar mais uma vez. E ele vira para Jesus e diz: olha, eu passei a noite toda pescando, sou pescador desde que me entendo por gente, conheço o mar, sou acostumada a pescar e não tem peixe, sumiu. Mas se o Senhor está garantindo, se você garante, Jesus, então eu volto lá e faço, como o Senhor está mandando. E Pedro se dispôs a tentar mais uma vez. E foi. E nessa tentativa dele, segundo as orientações de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, a palavra de Deus diz que Pedro foi bem-sucedido. Trouxe suas redes cheias de peixe, o barco vinha a pique, quase afundando, de tão carregado de peixe que estava. Ele chamou outras pessoas para dividir a bênção, para contar o testemunho, os feitos de Deus na vida dele. E o que eu quero dizer para você com isso é que se você está vivendo um momento de frustração, como o apóstolo Pedro estava naquele momento, quantas frustrações eu já vivi na vida, você deve ser mais um. Todos já se frustraram. Mas Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele é aquele que muda a nossa história, muda o nosso quadro de vida. É o Deus que opera milagre. É isso mesmo, Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele continua o mesmo. O de ontem, de hoje e eternamente. O mesmo Deus que operou na vida de Pedro. Fez grandes milagres ali no Antigo Testamento, quando Jesus andou na terra como homem. Esse mesmo Deus, Ele opera milagres hoje. Então, se você se encontra num momento de frustração, ou se você está por anos se frustrando, o meu conselho é que você busque a Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Deus é o único que pode mudar nossa história, trabalhar nossas frustrações, mudar nosso quadro de vida e operar milagres em nossas vidas.